Aí eu queria trazer uma outra questão, Miriam. O Lula, ele parece que na verdade, ele tem sinalizado que está incomodado que vários partidos que estão na base de sustentação do governo não estão levantando esta bandeira. Mesmo os ministérios são todos muito fragmentados. Eu mesmo não vi o Juscelino Filho falando Lula, nosso presidente, alguma coisa assim, alguma coisa pontual só. Mas esses partidos estão muitas vezes falando o ministro fez isso, o ministério fez aquilo, mas não citam o nome do presidente Lula, não falam muito do governo Lula. Ou seja, parece que não estão jogando no mesmo time, ou está um exército desmobilizado. E o Lula está insatisfeito com isso, querendo pelo menos que esses partidos falem. Vocês vão estar comigo em 2026 ou não? Você acha que o Lula faz bem em fazer essa pressão? Tem que ser uma pressão com Claro, jeitinho, porque é um momento, inclusive, de rediscutir. União Brasil, tudo bem, Ministério das Comunicações fica com vocês, mas vocês vão estar engajados comigo? E é é complicado isso. isso, né? Não, e é isso mesmo. Eu acho que como está hoje, eu não tinha visto ainda. Em 2002, 2003, quando o Lula compôs o governo, era uma coisa mais homogênea, mais coesa. Eles tinham um discurso parecido e os ministros faziam um discurso do governo Lula e não de cada um individualmente. Você vê que hoje é individual, E mais hoje é individual. individual, e realmente isso está fazendo falta. Antes do Lula viajar agora para Honduras, não, acho que mais há uma semana ou duas, ele deu uma bronca numa reunião ministerial e disse: quero que os ministros falem o que estão fazendo no governo, porque não estão falando também. Então parece, me dá a impressão, e olha, eu leio jornal todo dia. E imagine quem não lê ou quem não se informa. Dá a impressão que o governo, de fato, não está fazendo nada. A sensação é essa. Aí você vê o Haddad nesse esforço gigantesco e não, está fazendo, está aí, está fazendo, mas precisa falar mais, precisa mostrar mais. É isso, os ministros não estão comprometidos com o resultado do governo Lula. E aí, Robson, como é que fecha essa equação? O Lula precisa desse comprometimento? Pois é, isso passa inclusive pelo Ministério das Comunicações, né, o compromisso dessas empresas de rádio e de televisão, e também passaria até por um projeto, mas que eu acho muito difícil que isso no momento seja aprovado, acho que o timing já, pelo menos por hora, foi perdido, que é de regulamentação das plataformas de redes e mídias digitais, que é a forma que você tem de comunicar tudo isso. Mas há, por outro lado, essa situação onde você vive uma espécie de governo paralelo dentro do governo, né, que são esses partidos que não estão alinhados. Eu me lembro de um autor, escritor que eu sou muito fã, é, que é foi um divisor de águas na história da humanidade no que diz respeito a estudar a política, a estratégia, que é o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel já dizia, né, não necessariamente o exército que ocupa é o mesmo que conquista e que governa. Então, alguns estão agindo assim. Não, eu não fiz parte, eu nem votei no governo Lula, mas agora eu estou dentro do governo para ajudar a governar. E aí vem o pragmatismo político bem peculiar ao próprio PT. Até porque também, se não fosse assim, não ia governar nada. Exato. Né? E aí você tem essa sinuca de bico, essa situação de um quebra-cabeça que não é fácil de ser montado, onde dentro do governo você tem grupos que tá ali, o compromisso de entregar alguns votos, mas nem os votos todos são entregues daquele partido, mas ele não tem compromisso. Porque, como a gente falou há pouco, eu estou num partido que tem possibilidade de ter candidato até a presidente, então que compromisso eu tenho? Então, de fato, essas pessoas precisam dizer, isso aqui é o governo, não sei o que estou trazendo. Agora, há um outro instrumento, para além do instrumento de comunicação, que é também responsável por essa mexida nesse baralho, né, por essa mistura desse baralho, pela derrubada dessas pedras do dominó, que foi justamente quando Bolsonaro terceirizou o orçamento geral da União, orçamento público, as políticas públicas, praticamente tudo nas mãos do setor mais fisiologista do Congresso Nacional, o Centrão, não o Centro, o Centrão. E a partir daí, colocando inclusive no coração do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, senador da República pelo estado do Piauí. Ele era o cara que tocava e ajudou, junto com os demais, a costurar o orçamento secreto, que cresceu
no fato de obscurecer, de retirar a transparência do emprego do dinheiro público, algo que fere mortalmente um princípio constitucional, o dever da transparência e da publicidade, e também, com o passar do tempo, começaram a inflar esse orçamento. E hoje ele se transformou num monstro que, mesmo na tabelinha que vem sendo batida entre o Palácio do Planalto, hora explícita, hora implícita, entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, mesmo assim, né, alguns limites foram colocados, passou-se por discussões e até houve retaliação de atrasar a votação do orçamento geral da União, né, que foi votado atrasado com quase 3, 4 meses de atraso, aproximadamente, né, foi recentemente votado, nas vésperas de Lula e os líderes do Congresso viajarem para o Japão, e aí você teve, nessa ocasião, simplesmente a votação de maneira assodada do orçamento público, mas ainda se deixou brechas a não haver a transparência devida em relação às emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares, elas são mais um instrumento que dão um certo poder, uma certa liberdade ao parlamentar dizer o seguinte: tanto faz se eu estiver no governo, eu tenho aqui milhões e milhões e milhões de emendas, e com isso aqui, bilhões, e com isso aqui eu resolvo meu problema. Em 2025, são mais de 50 bilhões. Em 2024, que foram 40 e tantos bilhões, apenas 3 unidades da federação prestaram contas. Do que foi? De 27, 24 não disseram ainda aqui em que colocaram o dinheiro. É de escandalizar. Só esse ano são 50 bilhões. E é uma coisa sem uma solução a curto prazo. Não, o orçamento secreto, para mim, continua existindo. Veio para ficar. E esses volumes estrondosos de recursos que foram para currais eleitorais, ou, para dizer um nome mais bonito, as áreas de maior densidade eleitoral de certos políticos. Achei bonito mesmo. Né? Fica mais bonito assim. Bom, né? Então foi para essas áreas e ajudou a eleger uma grande quantidade de prefeitos e vereadores espalhados pelo Brasil inteiro, que dá suporte a esse mesmo grupo. E está aí o ciclo vicioso, que agora é a vez desses que estão tentarem suas reeleições. Você fechou muito também. Muito bem. Isso. Aí você falou num nome importante, Flávio Dino, ministro, que é o relator do caso Juscelino Filho. Aí eu acho que isso aí fica legal para a gente fazer um gancho. Ambos do Maranhão, né? Ambos do Maranhão, né? Tá vendo? O Maranhão, tudo vai convergindo, né? Exatamente. Tudo acaba no Maranhão. E, inclusive, o nome que é cotado é Pedro Lucas, líder da União do Brasil, que é do Maranhão, né? Então, fica aí mostrando a centralidade do Maranhão nessa discussão.